Estamos aqui chamando os nossos convidados para mais uma live aqui do Grupo Lê. A gente já vai agradecendo a presença de todos e de todas. E a gente está aqui chamando os participantes. Vamos lá. Isso, tá quase, gente. Tá todo mundo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui do lado da Alice. A Alice tá me assessorando. A conexão tá um pouquinho lenta. Aprendemos muito com os encontros distantes, né? Mas estamos no horário. E quase. Está aqui com os nossos convidados especiais, o Vitor e a Fabiola. Eu vou mandar uma mensagem para eles pedirem a solicitação. Tá bom. Eu acho que não entrou ninguém ainda aqui. Aqui vai aparecer a quantidade. Ah, tudo bem. Ó, a Lourdinha pediu pra participar. Senão ela vai aparecer aí, né? Boa noite. Vou continuar dando boa noite para todos, porque você faz os cortes que precisa depois. Ai, ai. Quem sabe faz ao vivo, hein? Vou pedir eles pra mandar solicitação. Tá, vai lá. Aí eu aceito aqui, igual o da Lurdinha, que apareceu. Vai aparecer um... Tá, vai lá, pede lá. Então, a gente ainda tá aqui, mudamos um pouquinho, gente, a estratégia para acesso aqui dos nossos convidados. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar a capa do livro aqui para todo mundo poder apreciar. Olha que bonita. A gente está muito feliz, nós aqui da Abacate estamos muito felizes com mais esse livro. A gente está muito feliz, é um livro do Vitor com parceria com a Ana Forlati, né? Um livro muito bonito que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, de ouvir um pouco o autor, ele falando do processo, né? Como que foi o processo de produção, de criação, antes o de criação e depois o de produção, claro. Então, daqui a pouquinho a gente tá com esses problemas técnicos aí. Agora a gente voltou a se acostumar com os eventos presenciais, ainda bem que a gente tá podendo se ver, né? Se encontrar. Então, a gente tá aqui esperando resolver. A Alice tá nos ajudando ali. Então, mais um momento, gente. O outro livro do Vitor. Peraí, isso. Já tem gente chegando. Tem gente chegando. Boa noite para todo mundo. Começou? Não. Não. Só um minuto, pessoal. Aceitar o Vitor.
Bem-vindo, Vitor. Boa noite. Vamos ver se a. Boa noite, Vitor. Ei, Bem-vindo. Clarice, Que bom te ver. bom vê-la também. Eu prefiro pessoalmente como foi lá na livraria da rua, mas está tudo certo, não vai faltar oportunidade. É, eu também, né? Esse negócio de morar longe é ruim, né? Ó, Que nós bom estamos vê-la. esperando nós estamos esperando a chegada da Fabíola. Eu já dei boa noite Maravilha. aqui para algumas pessoas. E não vou dar spoiler por enquanto, não, hein? Pois é, né? Vai ser difícil não dar spoiler com esse livro, né? Porque se não dá um pouquinho de spoiler, não dá para falar do Ah, livro. eu apanhando do celular, eu estou aqui, gente, enquanto isso, a gente vai mostrando aqui, olha que capa linda, uma Ó, alegria enorme, viu, Vitor? prazer é meu, né? Ter esse livro aí publicado pela Enorme Batata. esse livro, Segundo livro, né? Com maravilhoso. vocês. Isso aí, essa alegria enorme. Tem Acho que minhas a cópias aqui, Fabíola. ó. Chegaram Ai, aqui que ontem. coisa boa. É, nós também aqui, ó, estamos. Vocês têm mais, né? Vocês Ó, ganham, né? vou te dar uma esnobada. Não, vocês estão chique demais aí. Com carnaval, aqui é só neve, Pois é, né? O carnaval mas nada melhor que aí dura até quando? Até quando que o povo o celebra? Vitor. Assim, acho que que finalizou agora nesse último domingo, né? Porque ele Emenda, né? bem antes, né? Desde meu bairro lá, Sim. que tem os blocos lá, desde novembro, desde setembro, estava tendo carnaval todo final de semana, ensaio e tal. Mas eu acho que carnaval de rua mesmo foi até esse último domingo. Então, talvez o Ai. próximo o pessoal queira comemorar o fim do último domingo, né? Exatamente, a saideira, né? Tem que ter a Você saideira. sabe. Ai, que beleza. Mas é uma alegria a gente voltar, a gente não estar presencialmente, mas estar aqui Sim, falando de lançamento. É sempre sim, muito sim. bom, né? É, Durante a com pandemia, a certeza. gente fez bastante live e o presencial tem outro sabor, mas esse livro aqui, quando você estiver, a gente vai fazer também presencial, porque ele é muito especial, Isso, né, isso. Vitor? Ai, que bom. Obrigado. Eu acabei indo há pouco tempo, né? Acho que no Natal eu estava por aí, mas não coincidiram as datas, né? Eu passei Natal aí com minha Sim. família, primeira vez que eles foram ao Brasil e tudo, mas quando eu Ah, que der um legal! pulinho por aí. Ah, que legal! Eu ia te perguntar assim, gostaram do calorão? Mas em dezembro choveu muito aqui, né? Choveu, choveu. A gente ficou 5 dias no Rio de Janeiro e depois Aham. ficamos 5 dias em Belo Horizonte, né? E lá no Rio pegamos Aham. chuva todo dia. Então aqueles Pois é. passeios tradicionais não foram, né? Ah, que pena! Mas vou te falar uma coisa, ó. Pode contar que nós somos mineiro. Ah, Minha esposa e meus filhos gostaram muito mais de Belo Horizonte do que do Rio de Janeiro. Eles amaram BH. uai, sou, tudo de bom? Foi. Uai, sou, tudo de bom? Adoraram. Fomos no Parque das Olha, eu Mangabeiras. acho que BH é uma cidade muito acolhedora, né? Ó, Fabíola está Sim, chegando. Boa noite, Fabíola. Ainda não tá Oi, entrando. gente, boa noite. Eu vendo. cheguei? Boa noite. Bem-vinda, querida. Tá boa? Boa noite, mas eu cheguei, eu não sei, para mim não tá aparecendo aqui. Eu não tô te vendo, não. Tô vendo assim, abriu a câmera aqui Peraí, na deixa tela, mas eu não eu tô tentar vendo. de novo. Eu tô Isso. aqui desde um tempão, mas parece que minha câmera tá invertida, não tá? Tá embaçada, como se Tá tivesse um embaçado. vidro bem Que embaçado. estranho. Ó, eu acho que eu vou. Deixa eu apertar aqui, que eu vou tentando, ó. Uma hora eu acerto, ó. Tá chovendo em mim, Ah, flores. tá lindo. Tá lindo. Eu lembrei do Então Brilha, hein? Ah, Opa, cheguei. Aí depois só falar a palavra mágica, então brilha, cheguei. Boa noite, Então Clarice. Brilha. Boa noite, Vitor. boa noite, Fabiola. Boa O difícil é noite. Boa saber qual noite. que é a palavra mágica, né? Que precisa falar para o negócio funcionar. A gente É, vai tentando é, um tanto, né? Então Brilha. Dessa vez foi Então Brilha. nós trocamos os poucos por então brilha. Melhorou, né? Exatamente. Que beleza.
Olha, gente, eu tô aqui já tem um tempinho. Boa noite para todo mundo, né? A gente está aqui com motivo de muita alegria com o Vitor dos Santos e com a Fabíola Farias, né? Para a gente falar do lançamento de uma grande alegria nossa, que é o lançamento do livro O que nos faz humanos, né? Eu me lembro muito bem de quando a Lurdinha me mostrou esse original, e eu sou das letras, eu sou formada em letras também, assim, me bateu uma emoção muito grande, né? Porque tá falando, não posso dar muita deixa aqui, vou deixar para a Fabíola, para o Vitor, mas de um ser vivo, né, que está aí conosco o tempo todo, né, e que nos torna humanos mesmo. Então, foi uma emoção muito grande e um livro que já chegou nos dando muitas alegrias. Ele foi selecionado para a exposição A Beleza de Não Ficção da Feira de Bolonha, né, que é a maior feira do mundo dedicada à infância, aos pequenos leitores, né? Essa obra representa uma contribuição para que as línguas e as culturas sejam respeitadas e valorizadas, bem como os povos, né? Os povos que nós, que todos que são usuários delas. Então, o texto é o texto é do Vitor dos Santos e as ilustrações da italiana Ana Forlati. E o que nos faz humanos, ele é a segunda parceria dessa dupla, Vitor e Ana, sendo que a primeira foi a Meu Pai, Minha Rocha, também publicado pela... Também está nos dando muitas alegrias, né, Vitor? Ele está na lista dos melhores livros de 2022 nos Estados Unidos e na Polônia, né? Então, assim, acabou de chegar aqui no Brasil, então a gente já está percorrendo aí várias escolas, várias secretarias. É um livro muito emocionante, muito bonito. Obrigado. E voltando aqui para o que nos faz humanos, gente, parte dos direitos autorais dele será doada para instituições de preservação e revitalização das línguas no Brasil e no mundo. Ele já está disponível para compra nos nossos sites. Eu vou pedir a Alice para colocar lá no chat, loja.le.com.br e lojabondeler.com.br. E a gente criou um cupom com 20% de desconto, né? Humanos 20, que eu também vou pedir para colocar aí no chat para gente, tá? Quem quiser adquirir, não será dessa vez que vai estar autografado, mas quando o Vitor estiver no Brasil, né, Vitor? A gente vai fazer um presencial, né? Com certeza. Com certeza. E, Autógrafo gente, e abraço. Ganha abraço também, quem quiser. é verdade. No decorrer dessa live, a gente vai sortear um exemplar. Então, lá no finalzinho da live, a gente vai soltar uma pergunta e a estratégia para saber quem será o ganhador é quem responder primeiramente lá no chat será o vencedor e o ganhador do exemplar, tá? Então, fiquem atentos a todas as informações aí, as conversas do Vitor e da Fabíola. E aí, no final, eu vou soltar aqui a perguntinha e quem ficou mais atento, assim, responde que vai ganhar o exemplar, tá? Então, eu vou apresentar você, Vitor. Você quer que eu te apresente ou você se apresenta? Me conta. Acho que é mais legal você começar. Qualquer coisa eu complemento. Mas é ruim a gente falar da Tá. gente mesmo. Tá, gente, minha colinha tá aqui do meu lado, ó. Vitor dos Santos já estudou 10 línguas. Ainda pequeno, gostava de aprender sobre elas para assim conhecer outras culturas. Ele é formado em linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez mestrado na Alemanha e na Holanda e doutorado nos Estados Unidos, onde trabalha e vive até hoje. É casado com uma ucraniana. Eu vou repetir aqui, como outro livro do autor publicado no Brasil, que eu já mostrei para vocês,
é Meu Pai, Minha Rocha, que também foi publicado aqui pela Abacate. Bem-vindo, Vitor. Alegria grande, tá? Muitíssimo obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com a Fabiola, né? Já ouvi falar bastante de você, Fabiola, mas é a primeira vez que a gente está se interagindo, né? A gente está interagindo. Sim. É muito bom estar aqui. Legal. Fabiola, agora você quer falar de você ou você quer que eu fale? Mais adequado, vamos dizer assim, para o momento, né? Porque nem tudo aqui vai precisar para esse momento. Antes de me apresentar, eu quero agradecer muitíssimo, né, à editora Abacate, ao Grupo Lê, especialmente a Lurdinha, a Clarice, a Alice, que ficou na retaguarda aí o tempo inteiro. Lembrando que um livro é trabalho de muitas pessoas, né? Quando ele chega bonitinho, assim, todo lindo nas mãos da gente, nem sempre nós nos damos conta que muitas pessoas trabalharam, que o livro é produto do trabalho, é produto da invenção humana, mas muito do trabalho. Então, eu começo agradecendo, dizendo que eu estou muito feliz com essa live. É a primeira live que eu participo, né, esse ano, e eu participo com o espírito renovado, com o ânimo renovado, desejando, assim, do fundo do meu coração e com toda a força do meu trabalho, que os livros voltem a circular pelas escolas, que nós voltemos a ter políticas públicas para livro, para leitura, para formação de leitura, de leitores, para o estímulo à escrita, à tradução. Então, é assim, a minha felicidade, a minha alegria de estar aqui hoje, encontrando vocês, né, o encontro de livros, leitores e amigos, ela é especial em função desse momento. Então, começamos bem, Vitor. Abrimos com chave de ouro, né? Principalmente depois do carnaval, né? Sim, depois do carnaval, então todo mundo. Agora o ano começou. Exatamente. Começamos o ano. É isso aí. Então, Fabiola, muito obrigada. A Fabiola, ô Fabiola, eu acho que eu vou pedir para você complementar, tá? Porque eu estava Sim, relendo aqui, eu acho que está faltando algumas informações. É graduada em letras pela UFMG, é leitora é porque eu votante fiquei da Fundação. empolgada, Clarice. Eu fiquei empolgada e acabei esquecendo da apresentação, mas eu posso me apresentar. Vamos Por lá. favor, Eu deixe sou, totalmente à vou vontade. falar da leitura. Me dedico há muitos anos aos livros para crianças e jovens e vez sim, vez não, também sou professora. Né? Uma coisa que me alegra também, que me orgulha, eu acho importantíssimo. Né? Tenho uma graduação em letras, fiz uma pós-graduação numa área que chama Ciência da Informação, mas que eu gosto de contar que é biblioteconomia, porque assim as pessoas entendem, né? Então eu pesquiso bibliotecas e tenho feito algumas pesquisas de pós-graduação, sempre no campo do livro, da leitura, da literatura para crianças e jovens. E há 12, 13 anos eu faço uma das coisas que eu considero das mais importantes na minha vida, das mais significativas na minha formação, que é a condição de ser leitora votante da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, que é uma instituição brasileira vinculada a uma instituição internacional que reúne várias instituições dedicadas aos livros, à infância e à juventude no mundo inteiro. Então, a Fundação é a seção brasileira do IB e há muitas décadas está aqui dedicada a essa produção, dedicada aos leitores, às crianças e aos jovens. Acho que agora ficou bom, né? Mas eu sou a primeira leitora. Posso falar uma Ó, coisinha, Clarice, Fabiola? claro, Eu queria. agora eu vou deixar assim, vocês dois bem à vontade. Vocês dois já podem iniciar o bate-papo de vocês aí, bem à Podemos vontade. começar a nossa conversa de boteco, né, Fabiola? Antes de tudo, eu queria agradecer, né, te agradecer, Fabiola, por esse trabalho que você faz, né? Eu queria realmente que a gente vivesse num mundo e num país, principalmente, né? Eu moro fora do Brasil, mas sou brasileiro, né? Que valorizasse mais os livros, principalmente a importância dos livros para a formação do ser humano quando pequenininho, né?
ali na infância, né? Eu não quero entrar em questões políticas e tal, mas, por exemplo, taxação de livro, imposto em cima de livro, né? A gente já tem um público que lê talvez menos do que poderia, né? E aumentar, às vezes, um preço de um livro é uma coisa complicada, né? O trabalho que você falou, por exemplo, que você faz com bibliotecas também é uma coisa que eu acho maravilhoso, né? Onde eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente raramente compra livro, a gente pega em biblioteca, né? E se tem um livro que a gente quer ler, que não tem na biblioteca, basta entrar no site da biblioteca da qual você é membro, você pede o livro, em menos de 3 semanas chegou o livro para você poder ler, né? Então é uma coisa muito interessante. Então, assim, obrigado por essa valorização, né? Por esse carinho, por esse amor que você tem com os livros e é uma missão, né? De saber que você está investindo em pessoas, em seres humanos que vão crescer e fazer parte da nossa sociedade, né? E a gente espera que esses livros que a gente lê, produz, né? Traga bons valores, ajude a criatividade, a pensar ali fora da caixinha, a gente diz, né? Eu queria também agradecer, antes de começar, né, Clarice, todo mundo aí do Grupo Lê, né, da Editora Abacate, eu fui aí, tive o prazer, né, no final do ano passado de estar aí para o lançamento do Meu Pai e Minha Rocha, né, foi muito legal conhecer vocês, é uma editora que é uma família, né, você não, é muito fácil, as coisas acontecem, você conversa com todo mundo, não tem uma hierarquia, né? Você consegue falar com a editora, com vocês, isso é muito legal. E queria agradecer algumas pessoas. Posso, Fabiola, Clarice? Claro, Né? deve. Antes de tudo, eu queria agradecer a Simone Matias. Talvez alguns de vocês conheçam esse livro. Sim. A Simone Matias é uma ilustradora que eu adoro, né? Esse livro foi premiado, né, pela cidade de São Paulo, mas também já teve prêmio aí, né, Fabiola, como que fala? FN Lige, como fala em português? Esse livro ele foi lançado agora, né? Nós não encerramos o prêmio da produção do ano Ah, passado, tá. ainda não. Sim, teve um livro dela que entrou na A revista Simone já Crescer, ganhou né? muitos prêmios. Isso. E a Simone que me apresentou a Lurdinha, que é a editora da Abacate, do Grupo Lê. Sem a Simone, nem esse livro, nem esse estariam aí nesse momento, eu acredito, né? Queria agradecer também bastante o Daniel Cabral. Daniel Cabral, ele é um ilustrador e design gráfico aí no Brasil, né? Casado com a Fereshter, que é uma ilustradora do Irã, talvez muitos de vocês conheçam também. E o Daniel tem participação importantíssima, né? Eu vi que ele estava aí na live. Dani, se você estiver aí, um abraço para você, né? Projeto gráfico Daniel Cabral, né? Então fui eu como autor, a Ana Forlati, né, que é ilustradora desse livro, que parece que é muito famoso aí no Brasil, né, os livros de Mali, que já ganhou prêmios, né, revista Crescer e tudo. Podemos até falar depois como eu conheci a Ana, né, foi através desse livro. E o Daniel, ele foi o design gráfico do livro, mas ele também atuou junto a mim e a Ana como diretor de arte, né? E ele teve umas ideias maravilhosas para o livro, né? A questão do rio, né? Que passa por várias páginas do livro, né? Uma coisa fluida, como o tema do livro, né? Que conecta o passado ao futuro, leva as coisas de um lugar para o outro, né? Então, queria agradecer o Daniel aí pelo trabalho que ele fez por esse livro. Abraço grande, Daniel. Eu esqueci de fazer só falar da brincadeirinha aqui que a gente fez nas redes sociais durante a semana, né? Que a gente postou uma adivinha relacionada ao tema do livro. Eu existo há muito tempo, há mais tempo que brinquedos, cachorros ou qualquer pessoa que você conheça. Eu estou em toda parte. Você consegue adivinhar quem sou? Último palpite aí, né, Alice? Último Tá aqui atrás, palpite aí ó, nas para quem não redes pegou. sociais. Então, respondam, por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Está olhando o chat aí, Alice? Quem é que se habilita? É a quarta capa do livro, hein? É o texto que está na quarta capa. O tema do livro, né, não é revelado até a última página do livro, né? Por isso que a gente está É, fazendo a pergunta. Vão sendo dadas dicas a cada página. exatamente. E aí, Alice? Quem se candidata?
Hã? Já tem uma dica. Linguagem. Linguagem. Quem postou isso, Alice? Meu pequeno leitor. Meu pequeno leitor, você está dando spoiler, você recebeu o livro? Fala a verdade. Recebeu, Alice? Recebeu. Então, Vitor, quer falar da Tá. resposta antes da gente abrir para a pergunta, para o bate-papo em si? Sim, tá 90% correta essa resposta. Tá Ó, 90%. então é isso. Depois, no decorrer aqui, lá no finalzinho, a gente esclarece também, né, Vitor? Então, Sim. olha, vou deixar agora a palavra com a Fabíola. Abraço em vocês dois aí, receba Obrigadão, meu Clarice. aconselho, obrigada por tudo e vamos conversar. Obrigada, Tudo de bom. gente. Obrigadão, abraço. Então vamos lá, vamos para o livro, para as leituras. Mas antes eu queria só contar uma coisinha, porque o Vitor contou dessa coisa maravilhosa que é ter boas bibliotecas, né? Bibliotecas abertas a toda a comunidade dos países mais ricos. Mas eu queria dizer que eu aprendi com uma amiga minha, porque nós estamos sempre muito ávidos de grandes revoluções, né? De revoluções que mudem radicalmente a vida da gente, que resolvam todos os nossos problemas, todas as injustiças às quais assistimos todos os dias num país como o Brasil. E eu aprendi com uma amiga minha, escritora, professora, chamada Nilma Lacerda, do Rio de Janeiro, que a gente dá pequenos passos todos os dias. Infelizmente, ainda não podemos oferecer aos nossos leitores imediatamente os livros que eles demandam, mas eu aprendi com ela que uma professora faz muita diferença, que uma bibliotecária faz muita diferença, que uma mãe, um pai fazem muita diferença. Então, eu acredito muito, sabe, Vitor, que em breve estaremos em situação melhor do que estamos hoje. Né? Já caminhamos muito quando olhamos historicamente para as práticas de leitura, para o acesso à leitura no Brasil, já caminhamos muito, mas sabemos que temos muito a caminhar. Então, nós vamos devagar e sempre, com alegria, com saúde, e como me ensinou a Nilma Lacerda, a partir de um outro escritor, que é o Hans Magnus Enzensberger, nem sempre consigo falar o nome, vamos seguindo com raiva e também com paciência, né? Porque o mundo não é Isso, feito em um dia. isso. E Eu com vou muita fazer. paixão, né? Ah, A oi? paixão que faz com que a gente faz isso. Muita paixão, né? Também. E compromisso ético, compromisso com a coletividade, compromisso com o país. Então, para começar, a Clarice fez uma apresentação sua aí, falou que você fala muitas línguas, que você fez um mestrado, um doutorado no exterior. Então, nós já sabemos um pouquinho do Vitor, mas o que nós sabemos até agora é o que eu descubro muito rapidamente se eu entrar no Google, né? Se eu jogar seu nome lá, eu tenho essas informações. Então, eu vou te pedir para fazer uma segunda apresentação. Eu quero saber, né? Eu vou te pedir para se apresentar a partir das suas leituras, a partir das suas memórias de leitura e da sua relação com os livros. Né? Quais são as suas primeiras lembranças de histórias, de livros? São em casa, na biblioteca, na escola? Conta para a gente, para contar como é que você se tornou escritor, quando é que você desejou escrever. Essa pergunta é bem interessante, Fabiola, porque vou começar um pouquinho de trás. Eu não comecei a escrever livros até 3 anos atrás, né? Mas eu sempre fui um leitor, assim, sagaz. Eu sempre li muito, né? Hoje em dia, por exemplo, eu uso lente, né? Eu tenho problema de vista, eu uso lente. Eu preciso para poder ver, né? De longe. Por quê? Porque eu lia no escuro. Para mim, a luz do sol não tinha nada a ver com a minha capacidade de ler, se eu estivesse na rua, por exemplo, né? Então, estava pegando um ônibus para a escola, estava no escuro lendo, forçando a vista, né? E sentava 6 horas, 7 horas direto para ler livros. Então, assim, eu acho que minha mãe, né? Eu fui criado pela minha mãe, não fui criado por pai, né? Meu pai, minha rocha, depois a gente fala disso, né? Mas eu não conheci meu pai, fui criado simplesmente pela minha mãe. E minha casa, se tem uma coisa que nunca faltou, foram muitos livros, assim, mas muitos livros de boa qualidade. E toda noite, não importa o quão cansado eu estivesse, a minha mãe estivesse, a gente lia juntos, né?
Então, ela lia uma página, eu lia outra quando eu estava na época da alfabetização, né? Eu tenho até uns livros aqui bem legais, se a gente puder mostrar, que são alguns livros que hoje eu leio para os meus filhos, né? Eu, quando vou ao Brasil, compro muitos livros, e quando minha mãe vem para os Estados Unidos, ela traz vários livros, e tem livros meus de 1988. 1988, quando eu tinha 5 anos, né? Sou de 83, que eu lia, e agora, toda noite, eu leio para os meus filhos, né? E foram alguns dos livros, por exemplo, Os Irmãos Grimm, né? As fábulas, os Uhum. contos dos Irmãos Grimm tiveram uma influência gigante, né? Porque eu amo qualquer conto dos Irmãos Grimm, eu acho assim, uma coisa maravilhosamente escrita, né? Onde a criança fica realmente entretenida, né? Então, minha mãe é uma pessoa que eu tenho realmente a agradecer, né? Por criar esse vínculo não só da leitura, mas esse vínculo social, né? Porque uma coisa é você ler um livro para uma... Porque você tem que ler. Aí você tá, né? A criança faz uma pergunta, você fala, depois, né? Depois eu respondo. Vamos terminar porque está quase na hora de dormir, né? E aí a criança não pega aquele gosto. A leitura, ela tem que ter aquela carga emocional, né? E eu acho que isso é uma coisa que vem muito comigo. Então eu sempre li bastante. Monteiro Lobato foi outra influência gigante, né? Eu tinha a coleção todinha do Monteiro Lobato. Lembra aquela que tinha as letras? Cada livro Sim, uma da capa amarelinho. verde, que tem os personagens pulando uma cerca, sim, é a mais E- tradicional. o que eu tinha era amarelo, a lombada amarela, e tinha a letra. Então tinha o livro M, Ah, tinha o livro O, o ah, livro N, não, a minha sabe? era diferente. Tinha o Eu sítio conheço do, outra. do Pica-Pau Amarelo, as Renações de Narizinho. Então, assim, Monteiro Lobato é a minha memória de quando eu simplesmente entrei dentro do livro, e quando eu li os livros de Monteiro Lobato, a minha realidade mudava. Eu estava lá com os personagens, né? E eu comecei a perceber que isso, para mim, é boa literatura. Você não vê o tempo passar, né? E você esquece de onde você está. Você está ali junto com os personagens, né? Uma experiência muito surreal, né? E, claro, como muitos de nós, né? A Disney, os contos da Disney tiveram uma influência muito forte para mim. Deixa eu ver se eu tenho aqui um dos livros. Ó, isso daqui eu leio para o meu filho toda noite. Não sei se você conhece essa coleção das antigas, das Uma história por antigas. dia, Uma sim. história por dia, né? Então são 4 estações. Essa é o verão, né? São histórias curtinhas e tem as datas, né? Por exemplo, 9 de janeiro. Uhum. Então cada dia de noite você lê a historinha. Esse daqui a gente está lendo toda noite, né? Isso é dos Branca de irmãos Neve. Grimm, né? Ó, mensagem da minha mãe, 1988. Ah, Com que 5 aninhos já linda lendo, dedicatória. dedicatória, né? Com 5 aninhos já lendo Irmãos Grimm, né? Então, assim, sempre curti muito ler, mas realmente não foi até 3 anos atrás que eu quis começar a escrever, na verdade, escrevendo um livro onde o meu filho era o autor, era o personagem principal, né? Meus filhos nasceram e foram criados aqui nos Estados Unidos, né? Que E desde idade tem seus filhos? meu filho Dylan tem 6 anos, 6. E a minha filha Isabela tem 4, né? E os dois falam português, né? Eu sempre falei com eles só em português desde que nasceram. Então toda noite eu tô lá lendo o livro em português, né? Eu e a minha esposa a gente faz rodízio. Ela é da Ucrânia, a língua nativa dela é russo. Então cada noite russo, português, russo, português. A gente nunca lê inglês para eles, né? Que é É, para eles leem poder inglês na escola, né? Leem. exatamente, né? No E iPad você lê e para tudo. eles também livros de autores brasileiros? Porque você mostrou aí, né? Os Irmãos Grimm, histórias da Disney, que estão em língua portuguesa, né? Em língua Isso. portuguesa brasileira. E Sim, autores brasileiros? leio. Agora, um pouco menos pela questão do acesso ao livro, né? Os livros que eu trago é quando eu vou ao Brasil, né? Mas, por exemplo, Uhum. esse é um dos meus livros prediletos aí, da Simone, né? Da Abacate também, livro da editora Abacate, livro nacional. Vou mostrar mais alguns poucos livros. Esse também, Leila,
né? Da editora Lembro, Abacate, você deve conhecer. Uma coisa que conheço. eu amo desse livro, né, é que ele mexe com um tópico, um assunto, que é um assunto um pouco mais difícil de lidar com crianças, né? E tanto eu quanto a Lurdinha, a editora da Abacate, e acredito que várias pessoas na Abacate, talvez você também, eu amo livros de assuntos mais pesados, né? Porém, que você consegue discutir aquilo de uma maneira que a criança compreende, com uma ilustração, um vocabulário, uma abordagem, onde você vai no nível da criança para apresentar o tópico de uma maneira que ela pode entender, mas sem evitar tópicos, porque, isso é difícil, né? Quando você crescer, a gente fala disso, né? Tentando proteger a criança do mundo lá fora. Então, acho que esse é um livro bem interessante. Outro livro que eu amo, Ah, brasileiro, eu adoro o passeio também, né? do Lugones, O né? E do Alexandre, Rampazzo. como é? É do Lugones e do Rampazzo. Exatamente, o Lugones, né, do Gato Leitor, e do Rampazzo, que é um autor, ilustrador que eu adoro no Brasil. Talvez seja aí a pessoa da região, né, do campo dos livros infantis no Brasil com que eu mais me identifico, em termos Uhum. da poesia, da leveza, né, dos textos, das ilustrações. Esse, claro, você vai conhecer, E ainda Silvana Tavano, né? não é? Acho que ganhou o Jabuti, não foi isso? Se eu não me Eu engano. acho que sim, não tenho certeza. Eu me lembro que a Silvana Tavano ganhou de barro aqui de Belo Que Horizonte. legal. É um livro maravilhoso, É os maravilhoso, sonhos, né? é, onde as imagens e o texto dialogam de uma maneira assim muito legal, né? Então assim, sim, eu leio autores brasileiros, porém tenho menos acesso por morar fora, Uhum. né? Pois é, precisamos ter mais traduções, né, para levar as autoras e os autores brasileiros para outras línguas, para outros países, porque nós consumimos muito, né? Nós lemos muito, vemos muito a produção estrangeira, mas nem sempre chegamos com a mesma intensidade a outros países. Exatamente. Agora, Vitor, você falou aí, você mencionou os temas difíceis, os temas sensíveis, né, também chamados de temas polêmicos, e há muitos anos aqui nós temos nos dedicado a refletir sobre esse tema, né? São seminários, debates, um livro organizado pela Nilma Lacerda que eu mencionei há pouco, que está para sair aí a qualquer momento, e especialmente uma tutela muito grande de redes sociais, de partidos políticos, de movimentos conservadores. Mas eu não vou falar desse tema, é só para introduzir o assunto. Nós falamos aqui, você mencionou os temas difíceis, esses que são incômodos. Mas há temas que não são incômodos, mas que parecem difíceis. Por exemplo, o que nos faz humanos. Você acha, né? Eu acho que muitas pessoas podem olhar para esse livro e falar: puxa vida, mas será que esse é assunto de criança? Será que as crianças vão entender, né? O que esse livro está dizendo? Elas vão. Será que esse tema interessa a elas? Então conta para gente um pouquinho do livro e aí pode dar um pouquinho de spoiler, só um pouquinho, né? E de onde surgiu essa ideia? Eu já imagino que tem a ver com a sua formação, né? Você é linguista, com a sua formação acadêmica. Mas conta para todo mundo aqui de onde surgiu a ideia de um livro como esse e como é que você acha que as crianças vão receber este tema. Eu já adianto que eu acho o tema muito bom, gostei muito do livro. É uma. Nossa, Fabiola, eu queria que essa live fosse 7 horas de duração, sabe? Espero que a gente não possa conversar bastante sobre esse assunto, porque eu realmente gosto. É, eu acho, opinião pessoal, né, de autor e de alguém que lê e estuda muito esse assunto de livros infantis, né? E eu leio livros do mundo inteiro, né? Como você falou, muitos livros de outros países são traduzidos, tanto para inglês quanto para português, né? E quando você vai, por exemplo, para os países nórdicos, principalmente a Noruega, né? A Noruega é o país que mais eu diria, se sente à vontade
fazendo livros infantis desses assuntos um pouco mais delicados, né? Morte, guerra, doenças mentais, né? Alzheimer, bullying escolar, né? O bullying talvez não seja é coisa do dia a dia, é um tema pesado, pode ser, né? Mas não é controverso, né? Mas quando você fala de morte para criança, por exemplo, né? Guerra é uma coisa que pode ficar bastante pesada, né? Eu acho que erroneamente as pessoas acham que para a criança curtir um livro, para, né, saborear um livro, ela precisa entender 100% do livro, né? Quando a gente vai para a psicologia, por exemplo, né, Vygotsky tem a teoria da zona do desenvolvimento, como é que chama em português? Zona do desenvolvimento, zone of Proximal. proximal, né? Proximal. Em que para você aprender coisas novas, você tem que ser exposto a oportunidades, a experiências que estejam um pouquinho acima do seu nível. Mas você tem a base suficiente para poder dar aquele pulo, né? Às vezes você não vai conseguir dar aquele pulo do seu conhecimento atual para o próximo de primeira, né? Mas se a gente está sempre dando para a criança livros, conhecimentos que ela já possui, ela não vai desenvolver. E aí que entra o trabalho dos pais, dos educadores, né? Que é ser um tradutor, não no sentido linguístico, né? Mas no sentido de um facilitador daquela leitura, né? Então, assim, isso eu aprendi com uma bibliotecária, chama Betsy Bird. Aqui nos Estados Unidos ela é bem conhecida, né? E ela me deu uma frase um dia que eu achei maravilhosa. Ela disse: um bom livro é igual uma cebola. O bom livro infantil, ele é igual uma cebola, cheio de camadas, né? Alguns leitores vão conseguir acessar todas aquelas camadas em níveis diferentes. Aquilo que está ali na sua frente no texto, metáfora, que o texto quer dizer outra, né? O sentido é outro. A outra camada, que é a ilustração, onde ela adiciona elementos que não estão no texto, né? Então, eu acho que a gente tem que talvez repensar se a nossa escolha de livro para as crianças tem que ser aqueles que necessariamente elas vão entender tudo, né? Eu não sei se isso faz sentido e parcialmente responde Faz a sua... todo sentido. Especialmente, você mencionou aí uma bibliotecária que eu acho que eu não consigo nem repetir o nome dela, né? Mas eu vou te contar e contar para vocês de uma frase que eu acho perfeita, que eu ouvi da Ângela Lago, uma escritora e ilustradora brasileira que morreu há alguns poucos anos, mas é uma artista que é referência para nós aqui, né? Que ela participou de um movimento de renovação dessa produção, de renovação estética dessa produção para a infância brasileira. E a Ângela, eu participava de uma mesa com ela e ela me disse, e ela disse a seguinte coisa, que eu adoro, mediante uma pergunta, né? Porque as pessoas estão sempre perguntando, os livros ensinam para as crianças, ao mesmo tempo que muitas vezes que nós ficamos contestando um caráter mais instrumentalizado, mais pedagógico da leitura, e a Ângela resolveu isso lindamente com uma frase. Ela disse assim: os livros não ensinam nada para ninguém, mas a gente aprende. Né? Os livros de literatura, eles não ensinam nada para ninguém, mas a gente aprende. E depois Exatamente. um vídeo, depois da morte dela, há algum tempo eu assistindo a um vídeo que ela participava, uma entrevista, ela falou outra coisa maravilhosa, que é o que eu faço com o livro, né? Para que ele serve? A criança vai entender. Aí ela diz assim, gente, eu acho que livro devia ser que nem macieira, que nem pé de maçã, né? Que a criança vai lá, pega a maçã e come, não fica perguntando para que ela vai comer a maçã, como é que ela vai comer a maçã e o Isso, que a maçã vai fazer por ela, né? Então eu gosto muito dessa ideia. Isso é bem interessante mesmo, né? Perdi um pouquinho meu Mas então, para raciocínio. você retomar, se você lembrar, você volta. Você não contou Sim, para gente de onde exatamente surgiu a ideia para o que nos faz humanos. sim. É difícil não dar spoiler, né, Fabiola? Não, Mas mas assim, pode dar
spoiler, Posso não tem dar? problema. Então Só tá. um spoilerzinho, não tem problema. Então, cadê minha cópia? Tá por aqui. Aqui. Eu firmemente, né, acredito que, isso eu já falei, que tudo começa na infância, né? Eu acho que é igual uma árvore, né? Se você pega uma árvore que depois de crescida já está doente, né, é difícil você salvar aquela árvore. Se você pega uma Mas a coisa que está gente acontecendo, luta para salvar, né, a Vitor? gente tenta, a A gente gente tenta. luta, a gente não larga a mão de Com jeito nenhum. certeza, com certeza. Mas a chance é melhor, né, quando a gente detecta alguma coisa mais cedo, né? Então, por exemplo, eu acho que é igual caráter, né? É muito mais fácil você moldar o caráter de uma pessoa, né? Expondo essa pessoa a bons modelos quando ela é pequena para levar aquilo à vida adulta, do que você pegar essa pessoa com caráter já formado como adulto e tentar mudar, né? A coisa já está um pouco mais engessada. Então vamos falar um pouquinho do livro, né? O que nos faz humanos. Existem várias coisas que nos fazem humanos, né? Eu, parcialmente, por ser linguista, né? Igual você, me formei em letras, né? Formei em linguística pela UFMG, quis focar no, tcharam, resposta, línguas ou linguagem, né? A versão em inglês do livro fala language, né? Em português tem que traduzir como linguagem ou línguas, né? A gente tem duas palavras diferentes. E em português a gente utiliza línguas. Então, o livro foca muito na questão de que toda língua tem seu valor, né? Assim como a gente aprecia biodiversidade, né, de plantas, de animais. Cada hora que uma espécie animal morre, eu acredito que é uma perda para a humanidade, né? A gente perde uma coisa que é uma manifestação de uma possibilidade do nosso universo, que é aquele animal, né? Da genética, ou acredite o que a pessoa acreditar, como aquele animal chegou aqui, né? A mesma coisa com as línguas, né? As línguas, elas codificam o jeito de pensar de um povo, né? Codifica o sistema de crenças filosófico, né? O conhecimento científico daquela cultura está na língua, né? E o que a gente vê hoje é um número muito grande de idiomas ao redor do mundo, né? Incluindo idiomas indígenas, por exemplo, no Brasil, que tem um número pequeno de falantes, né? Então, às vezes eles podem estar expostos ao português, tem aquele embate, né? Como tem um incentivo cultural, econômico no português e às vezes não tem na língua indígena, eles acabam às vezes deixando sua cultura, sua língua de lado, perdendo tradições, né? E os filhos também não vão estar conectados com todo aquele laço, né? Que vem aí de gerações de conhecimentos que vão sendo passados, né? E eu, voltando ao assunto, né? Será que isso é um tema para se discutir com criança? Por que não, né? Vamos começar da base que a gente estava falando, do Vygotsky. Você conhece alguma criança, você e todo mundo que está aqui assistindo a live, vocês conhecem alguma criança de 3 anos, 4 anos para frente, né? Que não tem linguagem? Ou até mais novinha, né? A criança tem linguagem, ela está processando aquilo tudo. A partir do momento que ela nasceu, e tem estudos que mostram que até dentro do útero mesmo, né? Ela está processando, ela distingue o som da mãe, da voz da mãe, de sons de outras pessoas, né? Tem pesquisas que mostram que com 6 meses de idade, a criança já distingue o idioma, né? Então você pega uma criança que nasceu no Brasil, por exemplo, exposta ao português, você leva para um laboratório, põe os aparelhinhos aqui, né, bonitinho no cérebro para poder medir as coisas, dá um pirulito para ela ficar feliz e toca português e de repente vem um som, uma fala em alemão. O cérebro da criança acende. Ela, uai, isso não é português, né? Então, a linguagem é uma coisa que é embutida. Isso é uma das coisas que nos faz humanos, né? E todos nós estamos conectados. Todos nós temos uma língua nativa. Vamos ter que aprender ao decorrer da nossa vida que existe uma linguagem mais formal que a gente utiliza em situações onde as pessoas talvez a gente não conhece ainda. Tem a linguagem mais coloquial do dia a dia, né? O linguajar com amigos, né? Muitos de nós vão aprender um idioma estrangeiro, né?
Então, eu acho que muitas dessas causas de conscientização, a gente ensina a criança a jogar lixo dentro da lixeira é quando ela é criança. Não é quando ela tem 35 anos, depois de uma vida, né, meia vida, jogando lixo no chão, que a gente vai tentar discutir, olha, talvez o lixo seja um lugar melhor, né? Eu acho que valorizar as línguas, isso é uma questão de respeito. É uma questão de respeito às diferenças, em primeiro lugar, né? Ao momento que eu respeito a sua língua, a língua de uma outra pessoa, eu estou respeitando aquela pessoa, entendendo que ela é diferente de mim. E eu não sou melhor e nem sou pior por ter uma língua X, por mais poderosa economicamente, culturalmente que a língua seja, né? A pessoa tem aquela língua por uma questão geográfica. Ela nasceu em tal país porque nasceu, não foi escolha própria, né? Então eu acho que tem muitos assuntos, incluindo a questão da diversidade linguística e cultural, que sim, eu acho que é justamente na infância que é o momento da gente começar a valorizar isso, né? Aqui nos Estados Unidos, talvez um pouco mais do que aí no Brasil, é muito comum em escolinha, né, de jardim de infância, onde meus filhos vão, por exemplo, tem pelo menos umas 5 crianças na sala do meu filho que são de outros países, né? Os pais são indianos, são franceses, né? São da Tailândia. Então já tem aquela exposição a diferenças, né? Então começa aí você respeitar o outro, né? E desenvolver aquele gostinho também por, às vezes, aprender um idioma estrangeiro que te permite comunicar com mais pessoas e mais longe na vida, né? Eu entendo tudo isso que você está colocando, mas eu vou te contar de que eu mais gosto no livro. O que eu mais gosto no livro, e acho que é a parte mais bonita dele, é essa possibilidade, esse convite que nós fazemos às crianças, mas não apenas a elas, porque muitos adultos nunca pararam para pensar, né, na língua, na linguagem, nas palavras, como isso, como algo que funda a nossa humanidade, como algo que dá substância ao nosso pensamento. Nós pensamos com palavras, né? Nós pensamos, o nosso pensamento ele é organizado com linguagem. Eu acho que isso é o mais bonito, é um convite para olhar para algo, né, que constitui a nossa humanidade, mas que nem sempre nós atentamos para isso, nem sempre paramos para pensar, né, como falamos, como pensamos, como nos comunicamos, para além de uma perspectiva pragmática, para além de aprender uma língua para além de uma base, de uma coragem essencialmente comunicativa. E eu penso que, eu já vi muitos relatos, muitas experiências, eu penso que todo mundo aprende tudo em qualquer idade. Né? Em alguns momentos, determinados conhecimentos, eles são mais favorecidos até pela disposição do sujeito, pela disposição do cérebro, né? Para poder interagir, para poder dialogar. Mas eu acredito piamente que todo mundo aprende, né? A questão do caráter que você mencionou, eu penso, tem um filme que é tão bonito, mas tão bonito, não sei se você conhece, um filme que chama O Gosto dos Outros? Já ouvi falar, mas não. É lindo. É, É um filme sobre isso. Fica a dica para quem quiser o pensar sobre gosto dos isso, né? outros. Como que é, isso aqui, um livro como esse, um filme como aquele, modificam a vida da gente, modificam isso que a gente chama de caráter ou de perspectiva de vida. Então, para quem está aqui, eu chamo atenção para esse aspecto, né, de pensar a linguagem como algo que nos constitui, como algo que dá materialidade ao nosso pensamento, aos nossos sentimentos, aos nossos medos, às nossas angústias e também às nossas alegrias, aos nossos sonhos, né? Eu desejo muito que esse livro circule muito, viu, Vitor? Que ele chegue Obrigado, às Fabiola. mãos de Obrigado. muitas crianças, de muitos leitores. Obrigado. Agora, conta pra gente um pouco como é que foi a construção desse trabalho com a Ana Forlati. Né? A gente sabe que ela já ilustrou um livro seu anteriormente, também publicado pela Abacate, né? O Meu Pai, Uhum. Minha Rocha. Mas é um trabalho, vou mostrar aqui algumas páginas, é um trabalho muito vigoroso, muito bonito, o que a Ana faz, né, neste livro. Conta pra gente
como é que foi? Você foi vendo as ilustrações, dialogando com ela, conversando, apresentou ideias iniciais, ou ela ficou completamente livre para fazer as primeiras versões? A Lurdinha, né, editora da Abacate, participou desse debate. Conta para a gente desses bastidores de criação, porque o editor, né, nós colocamos o editor muitas vezes nessa etapa da produção, mas tanto quanto, mas de maneira diferente, claro. O escritor e o ilustrador, o editor, ele também é um arquiteto dessa criação, né? Ele é um maestro que vai juntando ali as peças, encontrando com escritores e ilustradores as melhores soluções, as melhores construções para os livros. Conta pra gente como é que foi essa etapa. Sim, sim, eu adoro falar desse assunto. Eu acho que é interessante, né, para as pessoas que estão aí com a gente agora, para entender um pouquinho do processo, né? O jeito tradicional de se publicar um livro, né, é que o autor escreve o texto, né, apresenta para o editor. Então, por exemplo, o autor escreveu um texto infantil, enviou para a Lurdinha, e a Lurdinha geralmente envia para mais do que uma casa editorial, né? Então envia para Uhum. compor, para a editora Abacate, envia para outra, e um dos editores vai se conectar com aquele texto e falar, ó, quero transformar isso num livro, quero comprar os direitos do texto, vou te pagar X por aquilo, e aí se faz, né? Desculpa o português que às vezes está um pouquinho quebrado, tá? Se faz a escolha do ilustrador, né? Muitas vezes o editor ou a editora consulta o autor para poder fazer a seleção do ilustrador, mas nem sempre, né? Às vezes o processo é um pouquinho mais isso. Tem uma imagem aqui também que eu adoro, se eu puder. Bom, minha esposa está querendo a chave do carro aqui. Essa daqui é do meu pai, minha rocha, né? Também eu curto bastante. Então, a editora escolhe o ilustrador para fazer as ilustrações e o livro nasce, né? O outro jeito é o que chama de publicação independente, onde o autor, né, encontra o próprio ilustrador, paga o ilustrador do próprio bolso e faz o seu próprio livro e lança no mercado e não tem editora nenhuma por trás, não tem nenhuma casa editorial. A pessoa mesma faz, né, e produz. Geralmente o trabalho sai bem aquém em termos de qualidade, porque não tem toda aquela equipe maravilhosa, né, que uma editora igual a Abacate tem por trás. Eu faço uma coisa um pouco diferente, o meu processo até agora. Eu escrevo o texto, eu seleciono a dedo a pessoa que vai ilustrar, crio o livro junto com aquela pessoa, e vou falar um pouquinho agora sobre a metodologia e como eu conheci a Ana. E quando o livro está prontinho, eu começo a entrar em contato com casas editoriais que tenham interesse em comprar o livro já fechado, porque ama o jeito que ele parece, né, em termos das ilustrações, e se conecta bastante com o texto. Então, por exemplo, o Meu Pai, Minha Rocha, ele já havia sido lançado nos Estados Unidos, né, e a editora Abacate adquiriu os direitos de tradução em português para o Brasil. Então, o papel da Lurdinha, por exemplo, né, da editora nesse caso, não foi tanto na questão de modificar o texto, de escolher a ilustradora ou ilustrador, mexer com a arte, mas um pouco mais na parte da tradução, na hora de traduzir para o português, né? E o que nos faz humanos, Você quando fez o a livro... tradução? Não, eu não estou com o meu em mãos aqui, mas você mesmo traduziu. Sim, mas Facilita, claro, né? facilita, ajuda. Eu acho que assim facilita de um jeito grande, em tempo, porque você não precisa contratar um tradutor, né? E facilita também em termos de que você tem acesso direto à mente, à emoção da pessoa que criou o livro, né? Que pode Uhum. saborear cada palavra, né? Contanto que fale bem a língua, né? Que seja um falante fluente da língua. Então, isso foi um trabalho bem legal, né? Eu e a Lourdinha, a gente teve umas boas discussões de como traduzir esse livro para português, né? Então, por exemplo, na última página, né? Eu sou a linguagem, eu sou a língua. São dois mundos bastante diferentes, dependendo de como você discute, né? E a gente teve que cair numa delas, né? Mas algumas coisas de formalidade também,
né, de regência verbal e tal. Agora, deixa eu te falar da Ana. Quando eu estava no Brasil, há 2 anos atrás, em São Paulo, acho que é a Livraria Cultura, uma das maiores de São Paulo, não é? Tem uma livraria Era, porque está que eu... fechando. Tá fechando. É uma livraria que são 4 andares, que eu amo. É, tem Meu Deus do várias, céu. ela está passando por um processo de falência, Que uma pena. discussão bastante complexa. É, mas assim... Ei, amor. Minha filha entrou aqui. Posso mostrar? Papai tá conversando com uma amiga, minha princesa. Dá oi pra todo mundo. Fala, Ei, ei, pessoal. Isabela! Ela não tá ouvindo que eu dou Ela com... está ouvindo que você está de fone, mas dá aí para ela aí. Dá tchau pra todo mundo. Papai vai lá em cima daqui a pouquinho, tá bom? Só vou conversar com as pessoas um pouco, pode? Pode? Eu quero ver mais uma. Você quer ver um pouquinho? Tá, você pode ficar com o papai. Então, 2 anos atrás, eu estava nessa livraria e vi esse livro da Ana, os livros de Malik, né? Eu achei a ilustração, o estilo de ilustração, assim, extremamente singular, né? A Ana é italiana, vem de uma tradição... Ela é professora de ilustração na Itália, uma escola de ilustração bem bonita, e eu, literalmente, pirei. Eu parei na frente do livro e fiquei namorando ele por 20 minutos. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com a Ana. Não quero saber como que eu vou fazer isso. Aquele mesmo dia eu cheguei em casa. Filhinha, vai lá em cima assistir iPad. Pode levar. Papai já vai lá em cima daqui a pouquinho, tá? E aí, naquele mesmo dia, eu mandei e-mail para ela. Filha, vai no Dylanzinho, por favor, dela. Vai lá. Ele vai te dar uma coisinha. Não tá lá, não? Então tá. E aí, ele foi embora, Bela? Então tá. Então papai já vai lá em cima, tá? Papai promete. E aí mandei um e-mail para Ana, apresentei o texto, né, do Meu Pai Minha Rocha na época para ela. Ela gostou bastante do texto e a gente combinou a questão contratual e tal. E eu tive um prazer enorme em trabalhar com ela, né? Eu apresentei o texto já com algumas ideias de ilustração, né? Como é um texto que é muito próximo emocionalmente de mim, né? Porque fala de um menino, né, que não conheceu o avô. E por que ele não conheceu o avô? Porque o avô do menino nunca foi parte da vida do pai do menino, né? Então é inspirado numa história real minha. Tanto que a primeira página do livro, ela... Deixa eu mostrar. Ó. Papai, o vovô era mágico? Não que eu saiba, meu amor. Então por que ele desapareceu? Né? Isso foi uma frase que o meu filho me perguntou um dia de noite. E eu falei, gente, eu tenho que escrever um livro, né? Então, assim, quando eu apresentei esse texto para a Ana, já tinha as notas de ilustração. Quando a gente começou a trabalhar, a gente fez vários encontros no Zoom, né? E discutimos página a página. Então, assim, o bom livro infantil, né, eu acredito, é aquele em que parte da história é contada com as palavras e parte é contada através das ilustrações, né? Onde a ilustração não meramente repete o que já está ali no texto, né? Uhum. Onde ela acrescenta elementos. Então já tinha as ideias iniciais e aí a gente foi discutindo e, claro, eu tive que dar pano de manga para Ana, né? Você não pode, como é que fala, restringir a criatividade do ilustrador. Você pode jogar ideias, né? Mas no final das contas, o ilustrador tem tanto autoria no livro quanto o autor. Então tem que ter esse respeito mútuo, né? Uhum. E quando foi a vez de fazer o que nos faz humanos, eu falei, eu quero trabalhar com a Ana de novo, porque a gente se diverte muito, né? Eu vou encontrá-la daqui a 5 dias na Itália. Já marcamos de tomar um vinhozinho, já tá tudo marcado, né? A primeira vez que eu vou conhecer ela ao vivo. E aí, eu estava precisando de um designer gráfico e a Simone Matias, né, ilustradora aí no Brasil, me recomendou o Daniel Cabral, com o qual ela já tinha trabalhado anteriormente. Né? O Dan estava aí na live, não sei se ainda está, eu falei dele no começo. E aí eu entrei em contato com o Daniel, ele topou fazer parte da equipe, né? E ele é ilustrador também, é um ótimo ilustrador aí no Brasil. E o Daniel tem um livro que eu adoro, que chama O Qual? Balão. O balão dele O esse eu não Balão. conheço. Que legal. Ele é autor e ilustrador ou ilustrador? É, é um livro, uma narrativa de imagens. Ai, Ele que não tem legal. texto verbal, são só imagens. É Nossa, bem eu amo esse bonito. tipo. Livro silencioso, né? Assim. É. E assim, então, eu acho que foi um time muito legal, né? Primeiro porque a gente, o estilo de humor,
o jeito, o caráter, assim, bateu bem, a gente se divertia bastante nas conversas. E o Daniel, por ter essa experiência tanto como ilustrador como designer, né? Ele pôde fazer esse trabalho também um pouco de direção de arte, onde a gente era um time de 3 pessoas, cada um jogava uma ideia e não tinha ninguém cuja ideia era mais importante que a outra. A gente debatia o mérito de cada coisa, dada a obra do livro, né? Porque você não faz uma ilustração sem levar em conta o que já veio antes. Tem que ter todo aquele fio da narrativa, né? No livro. Então, foi assim que o time foi formado, né? E eu já tenho alguns textos prontos que ainda não foram ilustrados, mas eu já sei que se eu for trabalhar no livro, o Daniel está na minha equipe aí. Isso já é garantido. Aí eu vou aproveitar e perguntar. Tem livro novo vindo por aí, publicado, a ser publicado aqui no Brasil, pela Abacate? Quais são os próximos projetos, Vitor? Eu tenho 3 textos escritos, mas ainda não comecei. Um eu já mandei para a Lurdinha, a gente já começou, né? A Lurdinha, editora da Abacate, já começou a discutir um pouquinho sobre esse, mas eu ainda não tomei a decisão, né? Se é um texto que eu vou vender para uma casa editorial ou se eu mesmo vou achar alguém para ilustrar, né? Uhum. E a questão interessante da ilustração é que é igual roupa, né? Não tem nenhuma roupa, por mais linda que seja perfeita para todas as ocasiões. É igual o ilustrador. Por mais linda que seja a técnica e a capacidade, né, de visualização do ilustrador, dependendo do estilo, talvez seja mais apto para um tipo de livro do que do outro, né? Então, por mais que eu ame trabalhar com a Ana, por exemplo, eu tenho que pensar, esse texto que eu escrevi bate bem com o estilo dela? Ela conseguiria talvez modificar, porque não é justo também, né? Você pedir para um ilustrador, você chegar e falar assim, olha só, dá para você fazer uma ilustração igual do livro dos irmãos Grimm, por favor? Não dá. Cada ilustrador tem o seu âmbito de conforto, né? Então, assim, você respeitar o estilo é uma coisa interessante, né? Mas muitas vezes eles se abrem para novas construções, para novas criações a partir da demanda do texto, né? Sim, Do que o texto pede. sim, Tomara que venha uma ilustradora, um ilustrador brasileiro aí, né? O sim, Brasil tem ilustradoras e ilustradores maravilhosos. com Aliás, certeza. muitos dos nossos ilustradores, das nossas ilustradoras, são premiados internacionalmente, né? Então, nos grandes eventos. Fico aqui desejando que seja alguém, um brasileiro, uma brasileira. Viu, Lurdinha? Quando esse livro vier, que venha com traços e cores brasileiras. Sim, Ó, o com Daniel certeza. comentando aqui, ó. Daniel tá aqui, o Daniel Cabral. Obrigada, Vitor. Fico feliz em testemunhar este momento. Que isso, Bastidores. brother. Clarice, como é que estamos de tempo? Temos perguntas? Ei, Fabíola, eu já ia entrar mesmo. Ó, a E Lurdinha a tá gente vai aqui, falando viu? toda a Ela vida, né? tá te escutando, viu? Tá Lurdinha tá te Oi? escutando. escutando? Nossa senhora, A que a gente Lurdinha tinha está falado escutando. antes. Tá. Gostei do recado, viu, Lurdinha? Mas então, eu já ia entrar mesmo, porque a gente sabe que o Instagram tem aquele tempo, né? Uhum. Que a gente não sabe, tem gente que fala que é 1 hora, 1 hora e meia, 4 horas, E tem a várias. Bela está esperando lá no andar de A cima. Bela está esperando. Então, eu vou lembrar, acho que você tem alguma consideração final, Vitor, antes da gente passar aqui para o sorteio do livro? Você queria falar mais alguma coisa, Fabíola? Acho que, Clarice, é uma celebração, né? Agradecer a todo mundo que tirou tempo aí do seu dia precioso, né? Para poder estar aqui falando de livros, falando de infância, falando do poder, né? Que a literatura tem de mudar vidas, né? Uma coisa interessante que eu estava discutindo com uma pessoa é, às vezes as crianças pedem para ler o mesmo livro 10 dias seguidos, né? E às vezes os pais falam, gente, eu não aguento mais ver a cara desse livro, já decorei o negócio, né? Vamos mudar. Mas, gente, se a criança está gostando, né? Deixa ela ler. E a gente estava falando, né, Fabiola, que às vezes cada leitura ela entende um pouquinho mais.
ela vê uma coisa que ela não viu antes, né? Os meus filhos pegam cada detalhe, principalmente em ilustração, que eu, como adulto, que às vezes já li o livro várias vezes, não peguei, né? Então, assim, acreditemos aí no valor da literatura infantil, né? E, E na importância dela. E E na, valorizem os livros, sempre, e sempre. na potência do livro e na potência, né, da nossa mobilização social, do nosso compromisso, para me despedir e agradecer novamente por esse encontro. Eu fico aqui torcendo muito para que o livro circule, esteja em salas de aula, esteja em bibliotecas, nas casas. Tomara que a gente tenha de novo um PNBE, né, Clarice? Um programa grande para fazer o livro chegar em todos os lugares deste país, este e muitos outros, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada, Obrigado. viu, Vitor? Prazer em conversar com você. Prazer E é Clarice, todo meu. Lourdinho, de novo, obrigada. obrigada. E ó, só Lourdinho lembrando que é capa respondeu dura, né, aqui, ó. Clarice? Oi? Oi? Lembrando que esse livro é capa dura, né? Vai durar Ah, bastante. capa dura. A edição tá linda. Tá linda. Ó, capa dura. Lourdinha mandou recadinho aqui, tá, Fabíola? Olha, vai ser muito bom produzir o livro totalmente aqui. Seria Oxe, muito vai bom ser mesmo. eu que estou sendo, Lourdinha. Mas então, deixamos aqui para o final a pergunta para o sorteio. Quem responder primeiro aí, a Alice está acompanhando, né? Alice, você me conta. Então, a pergunta é: qual o nome do primeiro livro do Vitor dos Santos lançado pela Abacate? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qual o primeiro livro? O segundo é O que nos faz humanos. Qual foi o primeiro? A temática. Vou dar uma dica? Posso dar uma dica? Dá Alguém um zoom na respondeu tela da ali, Clarice aí. dou-lhe uma, Ah, é. dou-lhe dou-lhe uma, dou-lhe duas, Tchan, tchan, dou-lhe tchan, tchan. três, matemática. Opa, alguém que seguiu aí, ó. Respondeu, Sila respondeu. Alves. A Sil Alves. Sil Alves, meu pai, minha rocha. Parabéns, Sil Alves. A Alice vai entrar em contato com você, tá? Você vai receber os livros do Vitor, tá bom? Gente, então eu quero agradecer a presença de todos, especialmente Vitor, Fabíola. Obrigada pela parceria de sempre. É uma alegria a Obrigado. gente sempre se unir para falar de livro, de leitura e de literatura. É algo que a gente não cansa nunca, né? É o nosso fazer, é a nossa vida, é a nossa cachaça, para quem é aqui de Minas, né, Fabíola? Obrigada a todos vocês. E o livro, vou repetir mais uma vez, ele está disponível nas nossas lojas, loja.le.com.br, lojabondeler.com.br, com o cupom HUMANOS20, vocês adquirem com 20% de desconto. Vou pedir. Alice, tem jeito de fotografar? Não. Tirar um print. Vamos tirar um print assim, Fabíola e Vitor, Todo para a mundo. gente finalizar. Gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, galera. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje. Tá, joia. Obrigada, Fabíola. Um beijo. Gente, boa Tchau, noite. obrigada. Tchau. Tchau. Um abraço, Boa tchau. noite. Um abraço, obrigado.